noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o Divino Amigo, e nos conceda nesta noite a sua paz. Na sua caminhada, naquele momento da humanidade, em nenhum instante Jesus fez qualquer tipo de crítica, de acusação, ou procurou levantar os problemas e os defeitos de quem quer que seja. Amparou a todos, permitiu que cada uma daquelas criaturas que se acotovelavam em torno dele nos momentos da sua fala, pudessem receber não somente a sua palavra, mas também o amor do seu coração, que irradiava-se a mancheias, inebriando aqueles espíritos necessitados e aflitos, que praticamente perdidos em uma fé que não lhes era proveitosa, buscavam beber na fonte fecunda do Divino Amigo. E ele falava amorosamente àquela gente, sem jamais em nenhum momento acusar quem quer que seja. E em certo momento, narra-nos Mateus que ele faz uma pergunta: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que tendes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e só então podereis ver como fareis para tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Jesus, quando nos fala a respeito dessa passagem, ele alerta-nos a necessidade de tirarmos as traves que temos no nosso próprio olho, que Joana de Ângeles, o Espírito Venerando, que escreve pelas mãos de Divaldo Franco, chama de autoconhecimento. Quanto mais conhecermos-nos, quanto mais soubermos de nós, menos ficaremos motivados a enxergar os defeitos dos outros. Mas quanto menos conhecemos de nós, mais petulantes, mais arrogantes e mais voltados a enxergar os defeitos dos outros. E não raras vezes, não só enxergar, mas divulgar, o que é muito pior. Divulgar os defeitos, falar sobre eles, tornar público, espalhar as coisas que nós enxergamos nos outros. E esse é um grande mal que envolve a humanidade toda, que o Allan Kardec, comentando isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, que o defeito da humanidade, não é de uma pessoa, o defeito da humanidade é o de ver o mal dos outros e dissimular os próprios defeitos. Ou seja, a gente se torna claro e evidente, enxerga muito os defeitos dos outros, mas não enxerga os seus. Maria Dolores, o Espírito Querido, uma vez me disse uma coisa interessante. Ela disse assim: meu filho, se nós pudéssemos, toda vez que fôssemos fazer um julgamento, um comentário, pudéssemos nos olhar num espelho espiritual, que nos mostrasse quem somos, não nos sentiríamos motivados a fazer o comentário. Certamente não comentaríamos. Porque nos veríamos do jeito que somos. Um jeito que a gente não se enxerga. Um jeito que a gente não se vê. E quando alguém vê e fala, a gente fica muito bravo, Quando alguém comenta alguma coisa sobre um defeito da gente, a gente fica muito bravo. Fica muito melindrado, O melindre é um dos sentimentos da moda, É uma das emoções negativas que está na moda. Por qualquer coisa as pessoas se melindram, ficam chateadas, ficam irritadas. E nós então, se pudéssemos nos enxergar do jeito que somos, nós não seríamos motivados a fazer comentários de quem quer que seja. E quando Allan Kardec pergunta isso na questão 919A do Livro dos Espíritos, aos Espíritos Venerandos, quem responde é Santo Agostinho, sobre esse autoconhecimento.
E ele fala que é preciso que a gente faça um exercício para enxergar-se como se é, mas um exercício diário. E ele dizia assim: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Ao final do dia, me perguntava, não perguntava a ninguém, perguntava a mim mesmo, se eu havia cumprido todos os meus deveres, se eu não havia faltado com o meu dever diante do meu semelhante. E assim ele vai descrevendo nessa questão muito interessante, que é a questão 919A, ajudando a gente a fazer um passeio por dentro de si mesmo, verificando na própria natureza o que é que a gente precisa transformar, o que é que nós precisamos modificar. Porque sem isso, sem saber de nós mesmos, nós teremos fatalmente um olhar voltado para fora, que é o olhar voltado para os outros. E tudo que acontecer na vida alheia vai ser para nós um motivo de comentário. Nenhum comentário da vida alheia deveria passar de nós, deveria morrer conosco. Quando alguém chegasse para fazer um comentário, se por acaso a gente estiver disposto a ouvir, a gente deveria interromper em nós, não passar isso para frente. Porque, segundo o Evangelho, nós não somos melhores do que aqueles que nós criticamos. Só acreditamos que somos porque não podemos nos ver como somos. E quem mais nos vê como somos são os outros. Por isso que ninguém evolui sozinho. Por isso que nós precisamos conviver para quê? Para aprender sobre a vida dos outros? Não, para aprender sobre a nossa própria vida. Quando nós convivemos, o que somos começa a ressaltar. A gente começa então a perceber como andam os nossos sentimentos e as nossas emoções quando nós convivemos com os outros. Então não é fácil tirar a trave do nosso olho para ver as coisas com o olhar que Jesus olhava, com a forma como ele via as pessoas, que era uma forma generosa, amorosa. Jesus jamais se aproximava de alguém para diminuir essa pessoa, para pisar nela, ou para deixar uma impressão dolorosa e negativa no coração dessa pessoa. Nós vamos fazer um passeio pelo Evangelho e a gente vai percebendo a mulher hemorroíça que não consegue chegar perto de Jesus, aí de repente ela toca-lhe a veste. E os discípulos e os demais queriam expulsá-la dali. E ele olha para eles e diz assim: deixe-me com ela. Quando tem alguém que tem algum problema moral, que acontece alguma coisa na sociedade, a gente quer a distância dessa pessoa. Não queremos ser vistos com aqueles que têm algum problema. E Jesus pediu: deixe-me com ela. Eu não estou preocupado se vão falar de mim, de um profeta que tem coragem de se aproximar e conversar com uma mulher. E ele conversou com ela. Quando ele encontra Zaqueu, o que ele faz? Zaqueu, não tem outra palavra para dizer, Zaqueu era um ladrão. Ele mesmo disse: tudo o que eu tirei, eu vou devolver 3, 4 vezes. Então Zaqueu tirava, ele roubava mesmo. Ele era um cobrador implacável, que tirava, que roubava. E Jesus não o acusa de nada, só pernoita na casa dele. Olha que interessante. A modificação de Zaqueu se dá pela simples presença de Jesus na casa dele. Quantas vezes a nossa simples presença na vida de alguém que está passando por um problema bastaria para que essa pessoa tivesse forças para ficar de pé e conseguir caminhar com as suas dificuldades. E Jesus não fala nada, ele simplesmente pernoita na casa de Zaqueu. E Zaqueu é tocado de tamanha transformação devido ao amor daquele homem que não o julgou, não o condenou, mas aceitou ele do jeito que ele era. E ele, tomado por aquela energia, por aquela vibração que atravessou-lhe a alma, fazendo uma reflexão profunda, e ele então se levanta e diz: Senhor, eu vou devolver tudo que eu tirei. Vou devolver.
E aí a gente lê no Evangelho as partes que ele fala que ele vai devolver àqueles a quem ele tirou. A mulher que Judas ficou muito, muito bravo porque uma mulher pegou um frasco de um perfume raro e joga nos pés de Jesus. E lava os pés de Jesus com aquele perfume e com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Era uma pecadora. Era alguém destituído de qualquer valor para aquela gente. Mas Jesus de maneira nenhuma admoestou-a. Mas os discípulos sim. E inclusive Judas falou, com esse dinheiro a gente poderia comprar muita coisa. E até mesmo ajudar os pobres, ajudar as pessoas, fazer um monte de coisa. E Jesus olha com um olhar de... Ele estava naquele momento com mais piedade de Judas do que da mulher. Porque Judas não havia entendido nada até então. E ele diz assim, ela fez o certo. Porque ela está se aproximando de mim para me ter no seu coração. Pobres, sempre os tereis, a mim não, diz ele a Judas. E os discípulos espantados recuam e param o comentário. Perceberam como a atitude de Jesus perante as necessidades das pessoas é diferente da que naturalmente nós temos? É muito diferente. Um espírito que se tornou minha amiga há muitos anos, chamado Julie, é uma moça, ela deve ter desencarnado em torno de 25 anos, mais ou menos, e ela sempre me visita. E toda vez que ela me visita, ela traz um amigo, um convidado. E Julie, há poucos dias, apareceu-me e trouxe um jovem, de menos de 30 anos também, cego. Ele está no mundo espiritual cego, não enxerga. E ele veio, ela segurou no braço dela e veio para conversar conosco. E ela disse assim, converse um pouco. Ele chama Pietro. Rapidamente você conhecerá a história dele. E ela sabia que nós faríamos essa palestra e trouxe-nos o Pietro. O Pietro representa a nossa cegueira espiritual. O Pietro representa aquilo que muitas vezes nós somos como espíritos encarnados. E ele se aproximou e me disse, eu sou cego. Eu disse, eu estou vendo, mas não deveria. Você sabe que não precisa manter a cegueira como espírito que você é. Ele disse assim, eu sei, mas eu preciso resolver uma coisa antes de voltar a enxergar. E eu me impus essa cegueira. Eu não quero ver até que eu não consiga mudar um sentimento em mim. Eu preciso da solidão da cegueira para olhar para dentro de mim mesmo, para conversar com a minha intimidade. Porque em tão pouco tempo de vida, vivenciando uma experiência na Roma Antiga, eu denunciei muitas pessoas. Eu simplesmente julgava pelas aparências e, querendo destruí-las, acusava-as de cristão e entregava para que fossem martirizadas e executadas. Fui uma pessoa muito crítica, profundamente observador das imperfeições alheias. E tinha vantagens com isso. O império me dava muita coisa. Utilizando-se do meu defeito, eles aproveitavam-se de mim para que eu lhes fornecesse informações valiosas. E eu então, feito uma águia, pousava em lugares muito estratégicos. E de lá observava as pessoas, me imiscuía no meio das festas e das multidões para ouvir, mas sobretudo para enxergar. E então coletava informações ruins e levava para as autoridades, que me premiavam. Eu tive uma vida muito abastada, privilegiada.
Quantas vezes frequentei as casas de banho, lugares riquíssimos que somente os nobres podiam ir, escolhendo as parcerias que quisessem. E quantas vezes subi as escadarias do palácio e de outros tantos palácios, ganhando a notoriedade diante daquela gente. Mas tudo à custa dos meus olhos indiscretos. Quando desencarnei, vitimado por uma lança de um vingador, que tendo a mãe entregue para o martírio, jurou-me vingança. E eu estava num determinado lugar e não o percebi quando ele me lançou pelas costas. Acordei numa escuridão sem fim. Tateava as paredes, percebia os degraus do palácio, das casas, mas eu não podia mais ver, eu não via nada. E perambulei e escutava as risadas daquela gente dizendo: mais um que foi-se embora, precisamos procurar outro. Me senti a pior pessoa do mundo, porque fui usado, porque fui um instrumento, mas por livre arbítrio meu, eu me submeti pelas vantagens que recebia a esse tipo de comportamento. E hoje, quando então cego naquela situação, um dia, ouvi uma voz distante que me chamava. Tateando os lugares, cheguei até um templo e lá estava um médium que sabia da minha existência no mundo espiritual e gostaria de falar comigo. Um desses oráculos que tinha naquele momento, e ele me disse: você precisa desenvolver a verdadeira visão, a visão que te colocará na percepção de uma realidade transcendente, diferente dessa que você viveu, tão mesquinha e tão ruim. E eu disse: como eu farei isso? E ele me disse: pense e repense todas as atitudes que você tomou e peça perdão a essas pessoas. Quando o último te conceder o perdão, você voltará a enxergar. E eu disse a ele assim: mas Pietro, então falta muita gente, porque você disse que prejudicou muita gente. Ele disse: por incrível que pareça, não foram os cristãos que me negaram o seu perdão. Todos eles me perdoaram. E eles me procuraram em grupo para dizer-me que eu estava perdoado. Eles me procuraram, todos eles. Mas quem não me perdoou, quem não me perdoa, é alguém que eu não posso transferir essa tarefa de fazer isso. Sou eu mesmo. Tenho um profundo remorso, um peso terrível de consciência. E ainda não consegui me perdoar. Então estou fazendo uma avaliação profunda da minha vida. Preciso tirar as escamas que cobrem os meus olhos, mas elas dependem da minha decisão. E eu preciso mudar. E eu disse: você vai conseguir. E ele pediu-me se ele podia ficar ali na casa, no centro, para trabalhar nas atividades. Julie me explicou, porque é lógico que eu emanei um pensamento dizendo: mas como que ele vai fazer alguma coisa? Ele está cego. A Julie, acudindo-me o comentário, disse assim: Davi, ele tem uma energia de uma vibração que você não tem ideia da grandeza dessa energia que ele tem. Ela só estava direcionada para o lado errado. É um espírito muito inteligente. E aprendeu a lição a respeito de nunca fazer o que ele fazia. Ele pode auxiliar no passe, aproximando-se dos passistas. Ele pode fazer visitas aos lares dos necessitados com vocês. Ele não precisa enxergar nada. Ao chegar no lugar, ele vai tatear até encontrar pela vibração o necessitado. E ali fará então o seu trabalho.
eu disse, perdoe-me a ignorância, você é bem-vindo. E até hoje o Pietro trabalha ainda na nossa casa. E ele procura, por todos os momentos, ser útil da melhor maneira possível. Agora de maneira inversa àquela que ele escolheu enquanto estava encarnado. Eu acredito que em breve ele voltará a enxergar. Em breve o Pietro voltará a ver. Então é dessa cegueira que nos fala Jesus, de tirarmos dos nossos olhos espirituais essa preocupação, essa necessidade de julgar os outros, de ver os defeitos, ressaltar esses defeitos, comentar esses defeitos. E o Kardec então nos assevera que nós dissimulamos, esses defeitos no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim, que a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então é necessário que a caridade tenha essa característica, a modéstia, a simplicidade e a indulgência. Com essas três características, nós jamais nos tornaremos censores da vida alheia. Jamais. Porque a semelhança de Jesus, saberemos acolher a todos do jeito que cada um é. O modesto é aquele que não importa o que ele tenha ou represente no mundo, ele é uma pessoa simples, que caminha no meio de todos, se diluindo entre os seus irmãos e fazendo o seu melhor. Se nós pegarmos a colônia Nosso Lar, quem é que mais trabalha na colônia Nosso Lar? O governador da colônia. É aquele que tem o maior cargo e é o que mais trabalha. Incansavelmente. Ele não descansa. Diz André Luiz que ele trabalha cotidianamente, ininterruptamente. Então a modéstia, ela é um sentimento que faz com que nós não nos sintamos melhores do que ninguém. Que faz com que a gente olhe para o outro do mesmo jeito que olharia para si. Que eu veja no outro alguém muito semelhante a mim. E o que eu não gostaria para o outro, então também não farei. Não gostaria para mim e não gostaria também para o outro. Então nós vamos aprendendo com o Evangelho de Jesus. A simplicidade é aquela tranquilidade, aquela singeleza que leva a gente a facilitar a presença dos outros na nossa vida. Jesus era simples, apesar da sua grandeza, apesar da sua gloriosa condição, ele era simples, ele se imiscuía no meio de todos. E como eu disse no início, ele não escolhia nenhum tipo de companhia. E muitas vezes o nosso julgamento faz com que a gente separe as pessoas, com que a gente crie grupos de conveniência para conviver. E nós não devemos, como cristãos, fazer isso. Lógico que nós teremos aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, mas toda a humanidade é a nossa família. E o Kardec diz que nós temos um defeito como humanidade, que é de ver os defeitos dos outros antes de ver o nosso. É um defeito que a gente tem como humanidade. Não é uma coisa que é de meia dúzia. Eu me lembro de uma mãezinha, acho que eu já contei essa história, que ela pediu-me uma prece para um filho que desencarnou com droga. E ela, durante toda a vida dela, ela lutou para salvá-lo. Lutou para salvar esse filho. E ela queria uma prece, que nós fizéssemos uma prece junto com ela. Porque ela disse assim, eu nunca julguei o meu filho. Antes de ver o meu filho como um malfeitor, eu via meu filho como um doente. Um doente. E eu sempre cuidei dele como se ele fosse um doente. Eu nunca achei que o meu filho fosse aquilo que as pessoas achavam que ele era. E o meu filho perdeu a luta para as drogas e acabou partindo para a vida espiritual. Eu não estou revoltada. Eu não estou julgando a Deus por não termos conseguido salvar a vida dele. Eu só queria orar por ele. E nós oramos. E terminada a oração, ela saiu muito mais tranquila, com o coração sereno. E aí,
quando ela ia indo na direção da porta de saída da casa espírita, Maria Dolores me disse assim: observe direito quem está do lado da Dona Maria indo embora com ela. E eu observei o filho. O filho estava de braços dados com ela, indo embora com ela. Ele havia tido a permissão de vir ao encontro da prece dela e de consolá-la. Isso só foi possível porque ela nunca julgou o seu filho. Ela o via como um doente. Ela nunca olhou para ele como alguém que não merecia o seu amor. Ela disse, as pessoas diziam, o seu filho é um monstro. E eu dizia a elas, ele é um doente. E ela lutou durante toda a vida para tentar salvá-lo. E ela ia indo embora, e ela ia indo para casa de braços dados, com o filho, que pôde vir ali na prece dela, para trazer um pouco de consolo para ela. E ele disse isso. Antes de cruzar a porta de saída da casa, ele olhou para trás e disse assim, muito obrigado por orar com a minha mãe. Eu preciso compensar ela agora, de todo o amor que eu recebi, e de nunca ter sido julgado por ela. E eles foram embora. Então, meus irmãos, é muito interessante essa questão de nós nos inspirarmos em Jesus para vivermos a nossa vida. Nós somos cristãos, então nós temos que nos inspirar no Mestre, como Ele agiria se estivesse no nosso lugar. Diante de um malfeitor, diante de alguém que está fazendo um grande mal publicamente, ou em algum lugar em particular, ou para nós especialmente, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Quando nós começarmos a agir assim, nós estaremos nos libertando do nosso passado não tão glorioso e criando condições para a nossa própria felicidade. E um dia disse-me Maria Dolores, aqueles que amaram incondicionalmente, sem nunca pedirem contas de algum bem a ser recebido pelo amor que estão dando, terão como recompensa ver aqueles que num poço de lama, um dia, no mundo espiritual, ou na terra encarnado, e quando chegarem à conclusão que precisam recomeçar, é esse amor que receberam, que vai ser a base para que a criatura se levante e se projete, porque o Espírito vai se lembrar, alguém me amou e não me julgou, alguém me auxiliou e não me pediu nada, então eu consigo, por esse amor, eu consigo recomeçar. Esse moço mesmo, com certeza, o dia que ele se levantar para deixar essa condição de espírito vicioso que ele é, certamente é o amor dessa mãe que ele vai utilizar para recomeçar. Ou será que vão ser as críticas? Vão ser aqueles comentários infelizes que fizeram para ele? Não. É o amor dessa mãe, que o via como um doente, não um criminoso, não um malfeitor, que ele vai utilizar para se levantar da condição em que ele se encontra e alçar voo para a sua própria transformação. É assim que nós precisamos ser na vida dos nossos irmãos, para que um dia, se eles precisarem, a referência que terão para recomeçarem ou realizar aquilo que precisa, que seja o nosso silêncio, que seja a nossa paciência, que seja a nossa tolerância, que seja o nosso perdão. Qualquer sentimento que nós pudermos endereçar, que está em conformidade com o Evangelho, que seja esse sentimento, aquilo em que a criatura vai se agarrar para ficar de pé e prosseguir com a sua vida, porque não foi diferente conosco, é que nós não nos lembramos, meus irmãos, nós não nos lembramos da programação reencarnatória nossa, mas nós também já estivemos em condição muito difícil do outro lado, e para recomeçar, nós nos valemos do amor de muitos corações,
que nos amando e não nos condenando, que nos amparando e não nos julgando, nos ajudaram a assumir as responsabilidades que hoje formam a nossa existência nesse mundo. Não temos ideia das renúncias que corações queridos e amados fizeram para nos receber como filhos em um lar. Será que a gente tem ideia do quanto renunciou nosso pai e a nossa mãe para nos receber como filhos? Não sendo nenhum de nós ainda espíritos redimidos, mas espíritos ainda a caminho da redenção? Quanto não terão eles renunciado? Alguns espíritos que poderiam alçar voo para esferas mais elevadas, pedem, espíritos doentes, atormentados, viciosos, perturbados, pedem-nos como filhos, como entes queridos, e trazem no ventre esses espíritos, gestam essas almas por 9 meses, aproximando laços, para que esses laços possam servir de âncoras, para que esses espíritos possam realizar o que eles precisam e nem sempre querem, mas precisam. A autoridade moral desses espíritos que aceitam essas almas como filhos, sendo maior do que a dele, ajuda-os a poderem fazer a sua caminhada e a transitar nesse mundo com um pouco mais de dignidade espiritual. Então nós não temos ideia dos sacrifícios de grandes amores por nós, para que a nossa vida seja o que ela é. Já nesse mundo mesmo encarnado, não temos ideia de quantas vezes não fomos julgados, não fomos condenados, e os nossos defeitos não foram ressaltados pelo amor de quem deseja que nós consigamos progredir, e não de alguém que quer nos ver no chão, pisado, destruído. A grande inveja dos espíritos, ao grande sentimento dos espíritos inferiores, daqueles que não querem mudar a sua condição, é a inveja. Eles invejam a condição daqueles que eles ainda não podem ser. Então eles incitam o homem a todo tipo de paixão, para que o homem ceda aos seus impulsos e caia tombado e destruído, tanto quanto eles estão. Por isso é que nós não podemos nos enfileirar entre esses espíritos, para que a nossa condição na vida espiritual seja uma condição de contribuidores do bem e do amor. É necessário que aprendamos com Jesus, que transitou pela multidão, sem levantar uma palavra contra quem quer que seja. Muitas vezes dava lições, mas jamais com o intuito de humilhar. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: cuidado quando você comentar os defeitos dos outros. Normalmente quem assim faz, acaba caindo na mesma armadilha e fazendo a mesma coisa que o outro fez. Não raras vezes fazendo até pior, diz ele. Por quê? Ele explica. Quando você comenta algo de ruim dos outros, olha que perigo que é isso. Quando a gente comenta algo de ruim de alguém, ou de um grupo, ou de uma falange, sei lá do que, a gente entra na sintonia daqueles espíritos e daquelas pessoas, e passa aos poucos a absorver essas vibrações. E não raras vezes somos assediados pelos mesmos que fizeram aquelas pessoas tombar, e nós cairemos também. Por isso, ele diz assim: quando você pensar em alguém, pensa com caridade, com amor e com bondade. Quanto maior o erro, mais amor, mais bondade, mais tolerância, mais compreensão, mais paciência. Isso não quer dizer que a gente está dizendo que o outro está certo no seu erro, mas a gente está dizendo que, como seres imperfeitos também, uns podemos ser os sirineus dos outros, a carregar esse fardo doloroso da existência. Hoje nós ajudamos, amanhã alguém nos ajuda também. Muitas vezes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo,
que nós não caímos, não é porque somos melhores do que os outros, é porque não nos foi oferecida a oportunidade adequada ao nosso defeito e à nossa paixão para que a gente caia. Porque se aparecer aquele ou aquela situação que nos seduza, que encontre ressonância na nossa alma, naturalmente, nós ficaremos como Pietro, ficaremos cegos e não perceberemos, e então acabaremos por cair nessa condição. Assim, meus irmãos, que nós possamos então pensar um pouquinho sobre isso. No mundo em que vivemos, sejamos aqueles que contribuem com a paz, com a harmonia. Vamos diluir todos os comentários infelizes que nós ouvirmos e fazemos apenas comentários elevados e bons. Que dos nossos lábios apenas o bem possa ser pronunciado. Que nenhuma palavra vã possa escapar de nossa boca para magoar ou para ferir. Que do nosso coração nenhum sentimento possa irradiar-se que não seja de acolhimento, de solidariedade, de caridade. Quando transitamos nestes caminhos de luz, que todos podemos fazê-lo, nos aproximamos do Divino Amigo e quem sabe, numa dessas estradas espirituais que as noites nos propiciam quando desdobramos do nosso corpo, encontremo-nos com o Mestre Venerando e com Ele, por longas horas, nos ocupemos a ouvir-lhe a mensagem regeneradora e amorosa para as nossas vidas. Pois foi Ele que nos disse: sê tu quem ama, não espere ser amado. Ame até o ponto que o teu coração doa de tanta necessidade de amar. E este amor possa ser pronunciado em uma única e expressiva palavra: caridade para com tudo, para com todos. Que Ele nos abençoe, concedendo-nos sua paz. Assim seja.